Graças, paz a todos meus queridos e amados irmãos que já nos seguem nas redes sociais. E aqueles que não nos seguem, se inscreve no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, EBD Online. Vamos estar estudando nesse domingo que vem agora, amados, no dia 5 de outubro, a lição de número 1. Ela tem por título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Olha, é um assunto muito profundo, que demanda muita leitura e muita responsabilidade por parte dos professores que vão estarem nas suas salas de aulas. Nesse trimestre, é um trimestre abençoador, estamos diante de um novo trimestre, que tem por título Corpo, Alma e Espírito, mas também que na continuação diz a restauração integral do ser humano para chegar à estrutura completa de Cristo Jesus. Lições bíblicas da CPAD. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Roberto José dos Santos, pastor da nossa convenção, Ministério Abreu Lima, pela vida do nosso pastor também, Israel Leandro, pastor coordenador da nossa área ali, e estamos diante dessa lição maravilhosa com nossos amados irmãos e amigos que já nos seguem e aqueles que ainda irão nos seguir. Vamos estudar nesse trimestre a lição de número 1, que diz o homem, corpo, alma e espírito. A lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A lição número 3, o corpo, as consequências do pecado. A 4, o corpo como templo do Espírito Santo. A 5ª, a alma, a natureza imaterial do ser humano. A 6ª, a consciência, o tribunal interior. A 7ª, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. A 8ª, emoções, sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A 9ª, vontade, o que move o ser humano. A 10ª, espírito, o âmago da vida humana. A 11ª, o espírito humano e as disciplinas cristãs. A 12ª, o espírito humano e o espírito de Deus. A 13ª e a última, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então, amados queridos irmãos, vamos estar diante de um assunto desafiador, onde há muito a se conhecer ainda, por parte de todos nós, né? Todos nós, ninguém sabe de tudo, mas eu aconselho aos irmãos que têm os livros, Estudo de Teologia Sistemática, temos aqui Ulrich Bergs, tá? Que é um livro que todo pentecostal deveria ter, pelo menos um dos primeiros. Temos vários outros aqui, não vai dar tempo de mostrar aos irmãos, mas temos esse também, ó, de Walter Brunelli, que é muito bom, Teologia Sistemática. E temos outros, passado pela nossa CPD, comentários bíblicos, inclusive de Champlin, que é um comentário completo, versículo por versículo. É importante termos esses livros para acrescentarmos o nosso conhecimento dentro desses assuntos, que são assuntos teológicos, que vamos estar estudando. A nossa lição, como já falei, ela tem por título o homem, corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? A diferença entre alma, espírito e corpo, como é que fica isso? Alma e espírito é a mesma coisa? Corpo, alma e espírito são questões, são situações, são tipos de algo diferente? E a gente vai estudar isso aqui na nossa lição. Então, ó, o texto áureo nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, primeira coisa, né? Primeira substância, alma, segunda, e terceiro, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já dá uma deixa para os irmãos. A verdade prática nos diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito, para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Todo o nosso ser louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deve também ser para a glória de Deus Pai. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 1, 26 ao 28, e capítulo 2, versículos 7, 18, 21 ao 23, tá bom? A nossa introdução
A palavra-chave da lição não poderia ser outra, é tricotomia. Existe uma corrente teológica chamada dicotomia, que acredita que o espírito e a alma é uma coisa só, e aí vem o corpo. Tá? Eles não fazem separação entre espírito e alma. E em dados momentos a Bíblia vai falar dos dois como algo único, porém, em outros momentos a Bíblia vai especificar de uma melhor maneira. Tá? Então, não venha um caso aqui. A nossa introdução diz assim: Deus criou o homem de forma especial, tá? Deus criou o homem de uma forma especial, com um propósito especial, tá? Com um ato de coroamento de sua criação. De tudo que Deus fez da criação, Deus coroou a sua criação quando ele vai e faz o homem. Ele tanto faz, tem um verbo asa e tem um verbo bará, quanto ele cria na questão do homem, enquanto que as outras questões ele só cria ou produz, ele desproduz, ele vai usar alguns termos. Por exemplo, Deus criou o homem de forma especial, com base em Gênesis 1, 27 e 28. A gente vai ver isso. Deus também criou o homem com um propósito especial. Como um ato de coroa da sua criação, ele fez o homem, ele foi além de algumas expressões. Por exemplo, em dados momentos, se você abrir a Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo 1, você vê que vai dizer, haja, né, e ouve, haja luz e ouve luz, ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e se juntaram, apareça a porção seca, e assim foi, produza a terra erva verde, erva que dê fruto, erva que dê semente, né, árvores que dê fruto segundo a sua semente, e foi. Produz as águas abundantes, répteis, animais, baleias, né, todo tipo de animais, e o homem é o resultado de uma ação totalmente divina, pessoal e plural. Façamos o homem. Reúne-se o conselho divino, Pai, Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem, tá? É o Deus Trino. É o Elohim, Deus Trino. Façamos o homem. Então, a todos os seres viventes, Deus chamou almas viventes. Alma vivente. Gênesis 1, 20, 21 e 24. Menos o homem, tá? Esse Deus deu um tratamento diferenciado. Ele vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Ou seja, o homem carrega atributos de Deus, atributos comunicáveis que os animais não carregam, que as plantas não carregam, tá bom? Então, sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural. Ele é feito do pó, e aí a gente vai esclarecer melhor esses detalhes, porque, assim, algumas ilustrações de alguns pregadores, de ensinadores, que diz que Deus fez um boneco de barro. Nada contra, né? Não é que o irmão está errado em ter essa forma, esse tipo de entendimento. Porém, o que vem ao caso é que um boneco de barro, eu e você faríamos, tá? Enquanto que um ser humano composto com veias, coração, cérebro, toda essa parafernália que há no corpo humano, só Deus pode fazer. Só Deus faz. Certo? Então, o que é que acontece, meus amados irmãos? Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, com base em Gênesis 2 e 7. E aí a gente vai explicar mais adiante. Então, abordaremos aqui nessa lição a queda, a redenção, tá? E o retorno ao Criador. Este homem é o Criador. Então, no primeiro tópico diz a tricotomia humana. No primeiro subtópico do primeiro ponto diz assim, a doutrina e teologia. Ou seja, vamos estar estudando aqui, queridos irmãos, sobre na teologia sistemática, aquilo que a gente chama de antropologia, a doutrina do homem, tá? O ensino das escrituras sobre o homem. Quem é o homem? Como foi criado? Com que propósito foi criado? E aí vai surgir algumas perguntas que ao longo da vida, a teologia, a filosofia, a ciência e a teologia, ela busca respostas, tá bom? Então vamos lá, dentro dessa perspectiva aqui, do primeiro tópico,
A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, né? Numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito, tá ok? Então vamos lá. No campo da teologia sistemática, como eu já expliquei, a gente chama da antropologia. Então, o período anterior à queda, por exemplo, como era o homem no período anterior à queda? Estado perfeito, né? A lei moral intrínseca de Deus nele, como o que ocorreu no caso da queda, o que levou à queda? O pecado original, o primeiro pecado é chamado de o pecado. Tá? Os outros são pecados, mas o primeiro é o pecado original, onde se deu tudo. E suas consequências, a gente vai ver aqui na continuidade. Então, e vai ver também o plano redentor, tá? E a eternidade, tá? No decorrer de todo esse trimestre aí. Mas aí tem 3 perguntas que não quer calar. De onde viemos? Para que estamos aqui? Né? Por quê? Porque já vimos, mas para que estamos aqui? E para onde vamos? São 3 perguntas, as 3 maiores perguntas filosóficas, científicas e teológicas da vida. De onde viemos? Para que estamos aqui? E para onde vamos? Aonde passaremos a eternidade? E eu quero responder para vocês aqui em poucos minutos. A gente vai ver que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, tornando-se ser vivente. É interessante que alguns estudiosos vão entender esse soprou no fôlego da vida nas suas narizes. Por que não no seu nariz? Porque Deus já via Eva. Deus já via Eva, que ia ser tirada da costela de Adão. Depois não diz que Deus soprou mais sobre Eva, só diz que tirou da costela de Adão. O sopro já foi dado ali em diante. Né? Então, e formou o Espírito, a Bíblia vai dizer que ele formou o homem do pó da terra, conforme Gênesis 2 e 7, mas também formou o Espírito dentro do homem, ou colocou o Espírito dentro do homem, conforme Ezequiel capítulo 12, versículo 1. Tá ok? Fez a parte material da terra e a parte divina veio do próprio Deus, de dentro de Deus, do hálito de Deus. Deus soprou sobre este homem. Então, para que estamos aqui? E aí a gente vai ver que, biblicamente, estamos aqui para povoar a terra da imagem e semelhança de Deus. Mas estamos aqui também, conforme Gênesis 1, 28 ao 30, para dominar tudo que se move sobre a terra. Tá? Estamos aqui também para lavrar a terra e guardar a terra, cuidar da terra, daquilo que Deus criou. Ele nos deu o governo também sobre todas as coisas. E nascemos também para um propósito dele, para cumprir este propósito, ou seja, todos nós que nascemos temos uma missão a cumprir, assim como Jesus teve sua missão, os apóstolos teve sua missão, os patriarcas teve suas missões a cumprir, todos nós temos uma missão a cumprir que Deus nos deu. E é interessante lembrar que já dizia um certo homem de Deus que a santidade do homem reflete a imagem e a semelhança de Deus. Mas aí tem uma outra pergunta que não quer calar. Para onde? De onde viemos, né? Porque estamos aqui, eu já falei, não é isso? Viemos do pó da terra e viemos de Deus. Porque estamos aqui e para onde vamos? Onde passaremos a eternidade? Vamos para além da sepultura, conforme Eclesiastes 12, 7. Tá? Conforme Gênesis 2 e 7 e Gênesis 3, 19, o corpo volta ao pó. Ele veio do pó, 2 e 7, e volta ao pó, conforme Gênesis 3, 19. Mas o espírito, conforme Eclesiastes 12, 7, ele volta a Deus, ao governo de Deus, ao domínio total de Deus. E aí encerrou esse livre-arbítrio que temos aqui, que é o poder de decidir, tá? De escolher. Então vamos lá. Vamos para além da sepultura, o espírito volta para Deus, vamos para o juízo de Deus, conforme Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo, e o juízo é sem misericórdia. Vamos para uma eternidade, com Deus ou sem Deus, conforme Lucas 16, 22 ao 31, que é a passagem do homem rico e de Lázaro, certo? A narrativa, que a gente não entende como parábola, mas entende como narrativa, porque tem o nome dos personagens ali, nas parábolas não vai existir isso. Tá? Conforme em Daniel capítulo 12, versículo 2, uns vão ressuscitar para a eternidade, para a vida eterna, e outros para a condenação e juízo eterno, desprezo eterno. Então vamos lá. Segundo subtópico da nossa lição, a tríplice natureza
a tricotomia no Antigo Testamento. Vamos ver, existe algum versículo, algum texto do Antigo Testamento que vai nos apresentar a tricotomia? Existe? Vamos ver aqui, minha gente. Salmos. Vamos ver no livro de Salmos 42:11. O que é que o texto vai dizer? Eu gosto de ler para embasarmos aquilo que estamos ensinando. Salmo 42:11 vai nos dizer assim. A aula de hoje vai ser um pouco mais demorada, porque o assunto ele pede. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. 42 e o 5 vai dizer a mesma coisa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ou seja, é um texto onde mostra o Espírito conversando com a alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus. É interessante observar que também, ainda no Antigo Testamento, temos outros textos. Entendendo que a Bíblia, ela divide o homem em homem exterior, que é o seu corpo, tá? E o homem interior, que é composto por alma e espírito, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. Aqui já é no Novo, né? Mas depois eu vou mostrar mais algum texto do Antigo. 2 Coríntios, no capítulo 4, eu gosto de ler, irmãos, porque embasa a palavra de melhor, com uma precisão maior. E o versículo 16 nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, lugar da intimidade, lugar do espírito, tá? De dia em dia. Escuta lá, vamos lá. Então, a parte exterior, ela é visível e mortal. Já a parte interior é invisível, imaterial e imortal, tá bom? Vamos ver um outro texto que mostra, obviamente que a Bíblia muitas vezes cita a palavra coração relacionado ao espírito também, tá? Tem algumas vezes relacionado ao espírito e outras vezes relacionado à alma. A gente vai ver em Deuteronômio, no capítulo de número 6 e 5, quando o Senhor fala lá o Shemar, né, para a nação de Israel, mandamento ali para a nação de Israel, o Shemar no hebraico para a nação de Israel, e ele vai dizer algo bem interessante que eu queria que os irmãos escutassem. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu espírito, todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, com todas as tuas forças, espírito, alma e corpo, devoto ao Senhor. Então, sem falar que no Novo Testamento vamos encontrar uma gama de textos falando sobre essa questão, tanto no Antigo quanto no Novo. O tempo não nos dá para estar citando todos aqui, mas eu vou citar mais alguns agora do Novo Testamento. E é bom a gente lembrar uma coisa interessante, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição, certo? De espírito, alma e corpo. Vamos ver os textos para a gente não ficar só na fala. Lucas, a Bíblia não mente, meus irmãos, a Bíblia é verdadeira. Lucas, a gente respeita a opinião da dicotomia, né, e entende que eles entendem como nós a situação da eternidade, da imortalidade do espírito da alma, mas a gente discorda só nesse ponto, tá? Então, Lucas, com base nesses textos aqui, a gente vai observar o espírito, a alma e o corpo. Lucas, no capítulo 24, e o verso de número 39, a gente vai ver algo. Ele vai dizer assim, 24 e 39, ele vai dizer: vede as minhas mãos, Jesus falando depois de ressuscitado, e os meus pés,
que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso. Aqui ele está falando do corpo, da matéria, como vedes que eu tenho. Vamos ver agora ele falando da outra composição, tá bom? Em João 12 e 27. Veja o que ele vai dizer em João 12 e 27. Primeiro falou do corpo, agora 12 e 27 de João ele vai dizer assim, ó, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas não isso, mas para isso vim a esta hora. Jesus falando agora sobre a sua alma. Primeiro ele cita o seu corpo, agora ele cita a sua alma. Vamos ver agora ele citar o seu espírito, Lucas 23 e 46. E é inegável, é o próprio Senhor Jesus falando. Lucas 23 e o 46. Ele vai dizer assim, ó, queridos irmãos. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o quê? A minha alma? Não, o meu espírito. E ali já foi o espírito, já foi a alma também, é óbvio. Né? Porque são inseparáveis. O espírito e a alma são inseparáveis. É por isso que é tão difícil identificarmos essa questão algumas vezes à luz da própria teologia. Tá? Mas com um jeitinho a gente vai entendendo aqui. Tá? Os irmãos vão nos entendendo, nos tendo paciência conosco. Então vamos lá. Mais adiante aqui, o próprio Senhor Jesus já falei, né? No terceiro subtópico agora, a gente vai observar que do primeiro tópico, físico, a questão física e espiritual. Primeiro falamos da doutrina e da teologia. Depois a tríplice natureza, né? Que é o espírito, alma e corpo. E agora estamos falando sobre a questão físico e espiritual. Ainda do primeiro tópico, mais o terceiro subtópico, que vai dizer o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, conforme João 4:24, Deus é espírito, importa que os que adorem espírito em verdade, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico pó da terra, Deus fez o homem do pó da terra, como eu já falei. Eu respeito a opinião de alguns irmãos que dizem que Deus fez um boneco de barro, mas eu não concordo, porque um boneco de barro, qualquer artista pode fazer, até eu faço um boneco de barro mal feito, mas um artesão faz um boneco de barro perfeito, em perfeita condição. Porém, não é igual a um ser humano. O ser humano tem veias, tem 5 litros de sangue ou mais, dependendo do tipo do corpo. Tem crânio, tem células, mais 60 trilhões de células nervosas no seu corpo, 2 milhões de células, 2 milhões de fios duplos encapados em cada olho, que se um tocar no outro dá um curto-circuito, o camarada fica cego. Então, quer dizer, um boneco não tem nada disso, tá? Eu considero que o Senhor tenha feito um ser humano. Um ser humano sem vida é diferente de um boneco. É um ser humano. Tem sangue, tem veia, tem tudo, só não respira. Só não respira. E aí não tem também o entendimento, é óbvio, não tem nada disso. O espírito e a alma tá fora. Tá? Porque aí Deus criou os dois no mesmo momento, que soprou o espírito sobre ele, já veio a alma e espírito sobre o homem. Isso aí é um fato. A gente não pode negar. Mesmo a gente que é tricotômico, né? Tem um homem como tripartido, a gente não pode negar isso, tá? Então vamos lá. Porém, a Bíblia vai fazer diferença em várias questões e em outras vai falar com similaridade, tá bom? Então, físico e espiritual. O processo, então, aí tá lá o ser humano, Deus criou, tá? Conforme em Gênesis 2:7. E depois ele, conforme a sua imagem e semelhança, agora sopra sobre eles. E aí ele tem atributos divinos. Diferente dos anjos, que são apenas espíritos ministradores, porém tem livre-arbítrio. Tá? E aí eu não vou entrar no detalhe se alma ou não, mas ele tem espírito, e tem livre-arbítrio, tem inteligência. Tá? E tudo isso aí. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas conforme Salmo 33:6, são ministros, são ministradores. São ministros que Deus usa, coordena, né, criou também com sua função. Já os animais, há uma grande pergunta que não quer calar. O animal tem alma? Porque o animal se entristece. O animal tem raiva. O animal fica estressado. O animal fica bravo. Mas o animal também fica triste, né? O animal, ele aprende as coisas e até tem inteligência, uma certa inteligência. Mas e aí? Essa diferença
E aí é onde a gente vê também uma questão muito forte para fundamentar essa questão da diferença da dicotomia para a tricotomia. Né? Tá certo? Vamos lá. Então, o animal, ele tem alma, mas os animais têm também características próprias, que eles possuem instinto. E aí a gente vai ver a diferença. O animal não tem consciência. Ele não tem consciência como o ser humano tem. Ele não tem razão. Ele não tem entendimento. Ele até tem sabedoria, mas não sabe o que é sabedoria. Ele até tem conhecimento, mas não sabe o que é conhecimento. Tá? Ele não tem raciocínio lógico. E a gente vai observar. Ele tem o quê? O instinto é uma sabedoria restrita do animal que compõe cada espécie. Cada espécie ele tem seu instinto, seu tipo de grau de conhecimento das coisas. Por exemplo, a abelha, ela faz o favo de mel com perfeição geométrica em qualquer lugar do mundo, tá? De geração a geração. Mas isso é uma rotina que ela já faz. É um entendimento mecânico, entendeu? Assim como um animal, ele pode aprender as coisas com o seu domador e depois por uma raçãozinha, por um biscoitinho, tá? Mas só aquilo mesmo. Mas, por exemplo, um grande escritor aqui do Nordeste, que já é falecido também, Ariano Suassuna, ele vai dizer que um macaco pode viver 1000 anos, 12 mil anos ou mais, ele nunca vai inventar um pegador. O homem inventou o pegador, né? Sabe o que é o pegador, né? Aquele que tem aquele para pregar as roupas, porque em outros lugares pode ter outro nome, tá? Por isso que eu estou falando assim. Mas ele tem aquela molinha, e aí o animal não tem essa condição de inventar as coisas, de criar as coisas. Ele faz rotineiramente. Então, ó, sua inteligência é mecânica, porém jamais é capaz de exercer um raciocínio abstrato, lógico, tá? Consciente. Ele até existe, mas não sabe que existe conscientemente, como a gente sabe da nossa existência. Por isso que o homem é coroa da criação, por isso que o homem tem essa diferença toda, por isso que o homem tem atributos divinos que o animal não tem. Tá? Então vamos lá. O homem pode, entretanto, desenvolver ciências e tecnologia, realizando coisas incríveis, diferente do animal. Diferente do animal. Então vamos lá. No segundo ponto da nossa lição, ela nos fala sobre a distinção entre alma e espírito. Olha só. E aqui vem uma coisa bem interessante. A alma, do hebraico nepesh, né? E do grego psiche. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. É bom a gente saber isso, que ela tem similaridades, tá? Possui vários significados, aparece 755 vezes, tá? Somente no Antigo Testamento, seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1 e 20. Alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, conforme Gênesis 1 e 24, e significa simplesmente vida. Porém, a gente vai ver que a palavra alma, né, é evidente que, como eu já falei, na Bíblia, nem sempre significa a mesma coisa. E que a variação do seu significado depende muito de circunstâncias em que a palavra, das circunstâncias em que a palavra está sendo usada, como, por exemplo, mostra o seguinte caso aqui que eu vou citar para vocês. Né? Vai depender todo o texto aponta para um contexto, vai depender do contexto em que ela está inserida, teologicamente. Então, olha, tem a alma como o próprio corpo, com base em Levítico 17 e versículo 14, tem a alma como uma pessoa em si mesma, com base no texto em Gênesis 46 e 22. A Bíblia fala da alma como a própria vida, com base em Levítico capítulo 22 e 3. Fala da alma como o espírito e o coração, com base em Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. E fala da alma como elemento distinto do espírito e do corpo, que é o que a gente acredita, que somos tricotomistas. Tá? Com base em Jó 12 e 10, 27 e 3, Hebreus 4 e 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e vai até a medula e as juntas. Tá? 1 Tessalonicenses 5 e 23, espírito, alma e corpo seja irrepreensível, Mateus 10 e 28, tá? Então, todos esses textos aí vão provar isso. O que é que acontece? A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea,
invisível e imortal, tá? Diferente da alma do animal, tá certo? Que é dotada a alma do homem é dotada de razão, sentimento, vontade, ele tem consciência das coisas, tem razão das coisas, tem lógica, raciocínio lógico. Então, ó, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão na Terra, conforme Gênesis 1 e 28, especialmente para a vocação relacional com o Criador, tá? Com os semelhantes, certo? Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos os magodei de Deus, a sombra de Deus. Deus é a realidade, nós somos a sombra dele, tá? E na questão do segundo subtópico do segundo ponto, o espírito. O espírito é uma palavra que vem do hebraico ruach, hálito, vento, né, sopro, e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. Não há um banco de almas no céu, de espírito, e quando Deus vai criar o homem, traz assim, não. Vem diretamente de Deus, tá? Conforme Zacarias 12, o primeiro. Então, o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, certo? É por meio dele que mantemos nossa comunhão com Deus. Você vai ver que a Bíblia, normalmente, quando fala de alma, ela fala no sentido horizontal. Algumas vezes é que fala no sentido vertical, mas a grande maioria no sentido horizontal, no sentido pessoal. Mas quando fala de espírito, normalmente fala da ligação do ser humano com o Criador, da criatura com o Criador. Por quê? Porque espírito fala de lugar da intimidade. É o santo dos santos do corpo humano. É o lugar santíssimo. O Espírito fala de adoração, fala da intimidade, fala da comunhão, conforme Lucas 1 e 47, Maria, no cântico dela, vai falar da sua alma e do seu espírito, na intimidade com o Senhor, agradecendo a Deus no cântico dela. João, capítulo 4, versículo 23 e 24, vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Hebreus 12, 12 vai dizer, 4 e 12 vai dizer que os espíritos que o Senhor divide, vai até a divisão da alma e do espírito, né? Das juntas e medula, e assim por diante. Então é a parte mais íntima do ser humano, é a parte da intimidade, da adoração, de onde provém a santidade, a santificação, da ligação com Deus, da criatura com o Criador, tá? Desta intimidade de onde foi o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e agora temos livre acesso a Deus com o nosso espírito, alma e corpo. Mas tudo parte primeiro do espírito, tá bom? Vamos lá. No terceiro tópico da nossa lição, vamos estar estudando ainda sobre a questão da interação das três dimensões. E aí a gente vai ver a interação das três dimensões. Dimensão do corpo, ou seja, que tem a ver com afetos, e somatização, né? Corpo, do grego, a palavra soma. Parte material, que a gente vai trabalhar mais e estudar mais na próxima lição, com 5 sentidos, né? 5 sentidos, por meio da qual manifestamos os atributos da alma e do espírito. Com esse corpo aí e os 6 sentidos, a gente manifesta os atributos da alma e do espírito. Já o coração, da palavra hebraica leb e da palavra grega cardia, é uma palavra que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele muitas vezes aparece, é usada como sinônimo de alma. Por exemplo, Provérbio 15, 13 vai dizer: o coração alegre formoseia o rosto. Já Provérbio, capítulo 14, versículo 30, isso mesmo, 4 e 30, ele vai dizer assim: o coração com saúde é a vida da carne. Tá certo? Já Provérbios, no capítulo, deixa eu ver aqui para a gente não se perder, 17, versículo 14 e 30, e agora 17 e 22, ele vai dizer assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tá? Então a gente vai observar que a ansiedade é o mal desse século. A depressão, a ansiedade, né, tem sido a doença desse século que estamos vivendo aqui. E já dizem grandes estudiosos, que a ansiedade, que a depressão é excesso do passado, enquanto que a ansiedade é excesso do futuro e o estresse é o excesso do presente. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Há pouco tempo eu passei por uma situação e ainda estou vivendo algumas questões um pouco mais simples, mas vivi um pouco mais melindrosa e passei até um mês sem gravar aula para vocês aqui
Vocês sabem disso? Então, assim, atinge toda e qualquer pessoa, rico, pobre, crente, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que não tem, atinge também, porque somos seres humanos, sujeitos a maus pensamentos, a tentações, a indução ao pecado, a várias coisas. Mas que a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos envolva e que tenha misericórdia de cada um de nós para que possamos vencer nesta batalha todos os dias até aquele grande dia, tá bom? Então, dentro dessa proposta aqui, identificamos como doenças psicossomáticas. A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma, né? Crises da alma. E também do espírito, inclusive pecados. É importante também rever isso, conforme Salmo 31, 9 e 10, ou 32, 1 ao 5, vamos observar e como se multiplicam em nossos dias essa questão, né? A gente precisa ter muito cuidado. Então, tem casos que podem ter necessidade de remédios e tudo, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional da área. E em outros casos, a graça de Deus, a misericórdia. Apesar que a graça de Deus, a misericórdia é em qualquer caso. Basta você ter fé, acreditar, confiar. Mas neste momento a pessoa está tão melindrosa, está numa situação tão difícil, que ela não tem nem condição de raciocinar, de refletir, de ler, de estudar, de orar, sabe? E é muito difícil, precisa muito da ajuda dos outros, tá bom? Então, o segundo subtópico do terceiro ponto, equilíbrio e saúde. A gente vai ver aqui, amados, que da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo naturais ou não. Por exemplo, a língua, né, um instrumento tão pequeno, né, mas é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Tem que ter muito cuidado no que fala. Né? Já dizia alguns estudiosos que aquilo que a gente escreve, a gente rasga, a gente apaga, a gente toca fogo, mas aquilo que a gente fala é como uma flecha que vai, não tem volta, não tem retorno. O retorno vai ser as consequências. Então, viver santo e equilibrado requer constante vigilância, oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Antigamente se via muita academia como uma questão só vaidade, e muitos faziam até por vaidade só mesmo. Mas hoje a gente vê por necessidade do corpo. Depois dos 40 a gente perde massa muscular, precisamos ir ao médico. Eu mesmo estou fazendo minha caminhada, né? Hoje não fiz, mas sempre estou fazendo. É importante fazer sua caminhada, cuidar do corpo. O corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. A gente vai estudar sobre isso. Então, quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Escuta bem. O acompanhamento médico-psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual é diferente. Tá? Você vai fazer qualquer exame, não vai dar nada. Por exemplo, eu tive problemas há alguns tempos atrás e fiz o ecocardiograma e o mapeamento. E graças a Deus não deu nada, porque era um problema de ansiedade. E aí a gente tomando aquele chazinho de camomila com capsanto, né, ajudou bastante, e orando, buscando a Deus e procurando a fazer a caminhada também. E ainda estou me cuidando, me tratando, que a gente está sempre precisando de se cuidar, tá? Para a nossa saúde física, espiritual e emocional, sabe? O homem ele tem essas três perspectivas aí. Como crises produzidas por pecado, não confessados, por exemplo, o medicamento não resolve. No máximo, alivia os sintomas, arrependimento, abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Mas aquele que não confessa vai ficar com o pecado corroendo a alma, como Davi ficou por 2 anos tentando esconder o pecado de Deus, e depois ele veio à tona no Salmo 51, pedindo por misericórdia e pedindo para Deus criar nele um coração puro e renovar um espírito reto. Então, amados, o corpo, a alma e o espírito estão interligados um ao outro. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável, plena diante de Deus. Conclusão, encerramos aqui. Uma corrente compreensiva espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada.
tá? Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus. Temos que ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. Isso é a grande verdade. Então, seu Criador, tá? Se não em Deus, seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma aula abençoadora, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, dê o seu like lá e coloque sua opinião, sua crítica construtiva, vai nos ajudar. Tá? O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por este momento, dá uma aula abençoada a cada professor e a cada aluno, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos agora e sempre, todos dizem amém. Próxima aula estudaremos sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, e vamos dar mais detalhes sobre aquela questão de Deus fazer um boneco ou um ser humano. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.